Olá, mulher linda, tudo bem? Eu espero que você e a sua família estejam muito bem, com muita saúde, descansando em Deus nesse tempo de dificuldade. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você essa tarde, de um texto de uma mulher que eu gosto muito da Bíblia. Eu gosto muito de falar sobre ela, gosto muito de ler a história dela, porque ela nos ensina muito. Ela é uma mulher bem resolvida. Tá lá em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 conta a história de uma mulher chamada Abigail. Ela foi uma mulher muito resolvida na sua história de vida, né? Esse texto começa dizendo que ela era casada com um homem muito rico, porém rude, de coração ruim. E ela era uma mulher muito bonita e inteligente. Esse texto da Bíblia fala isso sobre Abigail. E conta a história da vida dela, é muito interessante porque esse texto começa dizendo da morte de Samuel, o quanto que Davi estava triste. Davi e seus homens estavam passando por um momento muito difícil e Davi pede ajuda a Nabal. E ele pede que Nabal os ajude naquele momento, dando mantimento a eles. E manda esse recado, manda alguns servos dele até Nabal para que fizesse esse pedido. Mas Nabal era um homem de coração duro, enrijecido, e ele afronta Davi. Ele não ajuda e manda uma outra mensagem dizendo: não vou ajudar quem Davi pensa que é. Mas mais interessante é que um dos servos de Nabal foi correndo para Abigail e contou tudo o que tinha acontecido. Contou da situação, contou o que Davi tinha feito para eles quando eles estavam no deserto, né? Que enquanto eles estavam naquela situação, a equipe de Davi cuidava deles, eles não foram roubados, nenhuma ovelha foi perdida. E aquele servo contou tudo isso para Abigail. E a Abigail, ela não pensou duas vezes. Ela tomou uma decisão e ela disse ao seu servo: você vai na frente porque eu vou logo após você. E ela arrumou muito mantimento. A Bíblia fala que ela arrumou, fez bolo, fez pão, tudo para a equipe de Davi. E ela foi ao encontro de Davi. E quando ela encontrou com Davi, ela desceu do animal onde ela estava montada, ela se curvou diante de Davi e ela assumiu toda a culpa por aquilo que tinha acontecido. E o mais interessante, queridos, é que antes disso, o servo de Davi tinha chegado para ele e falado o que Nabal tinha dito, e Davi ficou enfurecido e jurou toda a família de Nabal para a morte. Ele disse: eu vou matar a todos, não vai sobrar nenhum. E Abigail não sabia disso. Mas quando ela chega diante de Davi, ela se prostra e ela diz: meu senhor, me perdoa, a culpa foi toda minha, a responsabilidade foi toda minha. E mediante toda aquela situação, aquela circunstância, ela assumiu a responsabilidade do que aconteceu e Davi a perdoou. Davi perdoou a sua família e Davi abençoou Abigail. Abigail voltou para sua casa. Quando ela chegou, seu marido estava dando uma grande festa e ele já estava bêbado. Tinha bebido muito. Ela não disse nada, se deitou. No outro dia de manhã, ela aconteceu tudo o que tinha feito. E o mais interessante, que Nabal não resistiu saber da verdade. Queridas, eu quero ressaltar com você essa palavra nessa tarde sobre a vida de Abigail. Eu quero que você coloque os seus olhos, a hora que você puder, abra sua Bíblia em 1 Samuel 25 e você vai ler toda a história de Abigail, todos os detalhes. Eu contei muito por cima aqui, mas você vai entender todos os detalhes aqui que a Bíblia ressalta.
E eu quero deixar alguns pontos que eu achei muito interessante sobre a vida de Abigail, que me chama muito a atenção nessa mulher. Primeiro, ela era uma pessoa bem resolvida. Vamos pensar um pouquinho, queridas, na história. Abigail não casou com Nabal porque ela achou o príncipe encantado. Naquela época havia acordos de família, eram as famílias que faziam acordo e a moça tinha que casar. Então, Abigail talvez estava casada com aquele homem não porque ele era o príncipe dela, mas ela era bem resolvida. Tanto que, quando aconteceu toda a circunstância, aquele servo, ele soube aonde ir. E ele chegou para Abigail e disse: você precisa fazer alguma coisa, minha senhora, porque o nosso patrão, ele é muito duro de coração. Abigail, ela era uma mulher educada, porque para esse servo chegar até ela é porque ela era uma pessoa muito educada. Ela sabia o que tinha que fazer, ela era resolvida. Quando ela ouviu a história e tudo que tinha acontecido, ela correu, tomou uma atitude e fez o que tinha que ser feito. Quantas vezes nós ficamos paralisadas, sem saber o que fazer, por atitudes erradas que os outros tomam? Queridas, eu quero dizer para você, a atitude que você precisa tomar é você que tem que decidir. Seja bem resolvido, assim como Abigail foi. Abigail foi uma mulher sábia. A Bíblia diz que quando ela chegou na sua casa e Nabal já estava bêbado de tanto beber, muita festa, ela não disse nada. Quantas vezes nós erramos na nossa casa porque falamos na hora errada? Ela ficou quieta, foi para o seu quarto, teve uma noite de descanso e no outro dia ela chamou o seu marido e disse para ele: eu preciso te falar algo. E ela contou tudo o que tinha acontecido. Isso, queridas, é ter sabedoria. Nós precisamos de 3 coisas na nossa vida: saber falar a coisa certa, na hora certa e da forma certa. Se nós conseguirmos acertar nisso, nós temos meio caminho andado nos relacionamentos da nossa vida. Aprenda com Abigail. Abigail assumiu a culpa que não era dela. Interessante isso, né? Não foi ela que afrontou Davi. Não foi ela que maltratou a equipe de Davi. Mas ela assumiu a culpa da sua família. E ela disse para Davi: eu assumo essa responsabilidade e te peço perdão. Perdoa a minha família. Ela resolveu um problema familiar, queridos. Eu quero dizer para você, mulher, nós temos o poder de resolver problemas da nossa família, sim. Você é uma mulher forte. Deus te fez uma mulher forte. Levante-se, resplandeça, deixa a glória de Deus descer sobre você para que você possa resolver conflitos familiares. E por último, mais interessante é que Davi abençoou Abigail. Davi olhou para ela e disse: mulher, você é muito abençoada. Queridas, quando nós somos bem resolvidas em Deus, a bênção de Deus é sobre nós. Quando nós resolvemos a nossa história diante de Deus, a bênção de Deus é sobre nós. A bênção do Senhor é sobre a nossa vida. Eu quero te desafiar, mulher, nesses tempos difíceis, de dificuldade, a se levantar e resolver os problemas. Eu quero te desafiar, mulher, a nesses dias difíceis, a se levantar e tomar uma atitude. Não fique paralisada no medo. Não fique paralisada nas dificuldades. Abigail tinha tudo para ficar chorando, dizendo: eu tenho um marido tão ruim, eu tenho um marido tão mau. Mas ela não olhou para a atitude do marido. Ela olhou para dentro dela e disse: isso eu posso decidir. Se levante, resplandeça, deixa a glória do Senhor brilhar sobre a sua vida. Deixa Deus usar a tua vida, mulher. Deixa Deus usar o teu coração. Seja sensível a Deus. Abigail foi sensível ao pedido de Davi. Seja sensível ao pedido das pessoas que estão perto de você. Seja uma mulher educada. Seja uma mulher receptível. Deixe com que as pessoas cheguem até você.
Aquele servo conseguiu chegar até Abigail porque Abigail era receptível. Ela tinha um coração agradável. E como é bom nós estarmos do lado de gente agradável, não é mesmo? Não é bom estar do lado de gente doce? Como é bom nós compartilharmos. E eu espero que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero estar do lado dela, porque ela é uma pessoa doce. Eu quero estar do lado dela, porque ela é uma pessoa sábia. Eu quero estar do lado dessa mulher, porque ela é uma pessoa educada. Isso faz toda a diferença na nossa vida, queridos. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Deus através das nossas atitudes. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho de Deus nas nossas atitudes. Ver o brilho de Deus através dos nossos comportamentos. Eu quero que você leia 1 Samuel 25, reflita nessa palavra, na história de vida dessa mulher e pense um pouquinho. O que precisa ser transformado dentro de você? Aonde você precisa se levantar e tomar uma decisão? Será que você pode fazer isso hoje? Eu quero orar e ministrar sobre o teu coração uma palavra nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que eu tenho de ter essa mulher aqui assistindo essa mensagem. Eu declaro a tua bênção sobre a vida dela, eu declaro o teu amor sobre a vida dela, Senhor. Eu declaro que ela vai se levantar como uma mulher bem resolvida, que vai, Senhor, resolver os conflitos da sua casa, que não vai ficar parada no choro, que não vai ficar parada no medo, mas vai se levantar com o espírito de coragem que o Senhor colocou dentro dela, Pai. Que a tua bênção, que a tua graça, que o teu amor esteja invadindo essa casa agora, no nome de Jesus. Queridas, um grande abraço, um grande beijo no seu coração, que você possa refletir um pouco mais nessa palavra, aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo consiga revelar ao teu coração aquilo que você necessita neste momento que você está passando, ok? Um beijão no seu coração, fica com Deus e Deus te abençoe.